Gravando, gravando. Vamos começar. Ajustando a câmera. Bora, bora. Vou ficar reto, só parado aqui. Aí, agora acho que ficou. Espero que eu esteja bem enquadrado aí pra vocês. E vamos lá, pessoal. Deixa eu só apagar esse monitor aqui para não ficar me distraindo. E o botão que eu preciso apertar está embaixo do tripé. Consegui? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, então hoje eu vou falar sobre esse caso aqui. É um caso que acabaram de me mandar, na verdade, esse vídeo. Eu achei bem interessante para a gente tirar várias sugestões e dicas aqui de segurança, né, para a gente conseguir sobreviver a uma situação como essa, né? A gente sabe que, infelizmente, isso é um tipo de situação comum, né, que a gente vai ver agora aqui nesse vídeo. E o meu objetivo é passar o máximo de informação para que não ocorra mais nenhuma... se mais alguém passar por uma situação como essa, eu conseguir realmente sobreviver a uma agressão. Certo, então aqui, nesse caso, é um caso que aconteceu recentemente, pela data que está aqui, foi no dia de ontem, inclusive, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 4, né, foi no dia 3. Aqui na minha cidade também, foi onde aconteceu, então, um caso onde, aparentemente, pelo que diz na matéria, era um casal que estava se separando e, enfim, organizando a separação, e aí o que a gente vai perceber aqui no vídeo é que o cara ficou, começou a agredir a mulher por conta enfim, de não aceitar essa separação, né? Infelizmente é algo que a gente vê acontecer muito. E a primeira coisa que eu já quero comentar é que esse tipo de situação aqui, que a gente vai ver, é uma situação que infelizmente a gente vê muito e que é em residência, né? Dentro de casa. Não sei se aqui era em casa ou era no escritório, enfim, mas o que eu quero dizer é que é a agressão doméstica. E por que é tão complicada a agressão doméstica? Se eu estou andando na rua e eu vejo uma situação perigosa, né? Eu estou andando na rua e eu vejo uma galera suspeita ali na frente, eu começo a ficar preocupado, eu quero pegar outro caminho, eu quero, enfim, tomar alguma atitude para me defender ou para evitar aquele problema. Na hora que eu vejo algo suspeito, né, ou algo que possa vir a ser um problema, eu vou tomar o maior cuidado possível. Então eu vou me preparar para, se eu precisar fugir, se eu precisar me defender, se eu precisar correr, enfim. Quando eu estou dentro de casa, né, é um momento onde eu tenho a consciência de maior segurança possível, porque eu estou dentro da minha casa. Então, infelizmente, é uma situação muito complicada, porque até a agressão acontecer, normalmente a vítima não tem um pré-aviso. Então a vítima não tem como se preparar, não tem como pegar nada para se defender, normalmente, né? Porque ela não está esperando aquilo, né? Pelo menos na primeira vez que acontece algo assim, ela não está esperando. Então vamos começar o vídeo aqui, para a gente já começar a poder citar os pontos que são interessantes para fazer a análise. Então aqui o cara está falando com a mulher, né? A gente não consegue ouvir porque não tem áudio. Então ele está ali já aparentemente nervoso. Eu não sei se ele era uma pessoa com um histórico já de ter feito isso antes, né? Se for o caso, a posição da mulher é menos favorecida ainda, porque se ela sabe que ele é um cara agressivo, ela já não deveria ficar acuada num canto. Mas vamos ver aqui que, infelizmente, nesse caso, ela não tem para onde fugir. Então eu vou imaginar que ela não estava esperando algo assim, talvez ele não tivesse um histórico como esse, né? Ou ela estava confiando nele ali, não sei, mas ela já estava acuada, né? Isso já é um problema. Por quê? Ela não tem para onde sair. Possivelmente aqui a janela seja em um andar acima e ela não tem para onde fugir, ela não tem nem como sair pela janela, então ela precisa passar pelo adversário para poder se evadir daquele local. Então isso já é o primeiro ponto, né? A posição que ela está já não é a mais favorável. Nesse momento aqui, ou logo em seguida, o que vai acontecer a situação na qual ele vai... Olha, ele já está nervoso, está brigando, né? Nesse ponto já dá para dizer, não deveria nem esperar mais, já dá para dizer que ela deveria tomar uma posição diferente.
porque a posição que ela está aqui é completamente desfavorável, né? Então ela está voltada para baixo, ela está um nível abaixo, inferior ao adversário. Então, se ele decidir agredir ela aqui, ela está completamente desfavorável. Outra coisa, ele está em pé e a força do nosso golpe ela sai do chão. Então, ele consegue ter muito mais força aqui do que ela que não vai ter o apoio do chão. A cadeira vai mexer, se ela precisar, se ela tomasse a atitude de se defender e fazer um golpe contra o adversário, ela possivelmente não ia ter o melhor apoio e não ia conseguir desenvolver o melhor golpe possível, tá? Considerando que a pessoa está sentada, né, qual que seria uma primeira dica? Primeiro seria ela levantar, né? Ela nessa posição está a pior possível. Seria ela levantar, manter a distância do adversário utilizando os braços, né? Então eu quero manter a distância do adversário, o cara está nervoso, eu falo para ele ficar calmo, eu falo para ele se acalmar lá e não se aproximar, né? Porque eu não estou gostando do que está acontecendo, do tom de voz, enfim. Então eu preciso manter distância. O que eu vou fazer? Vou manter o meu braço esticado. Essa é a minha zona de segurança. Se ele passar dessa zona de segurança, né, do meu braço, ele vai conseguir me acertar. Então eu não quero que ele chegue a conseguir me alcançar, principalmente no rosto. Se ele alcança meu rosto e eu sou nocauteado, ele pode fazer o que quiser comigo e eu não vou conseguir me defender. Tá? Então a primeira coisa seria levantar, manter distância do adversário, né? Então ela conseguir manter a distância do adversário, enfim, e nunca ficar nessa posição encolhida como ela está. Nesse ponto, eu tô sentado, eu não estava esperando, eu não vi a situação se desenvolver, tô sentado aqui e alguém veio para perto de mim e veio me agredir. O alvo mais fácil dela atingir seria no testículo, né? Porque vai estar mais na altura aqui das mãos dela. Inclusive é uma área muito sensível, né? Na verdade, possivelmente era mais sensível, que ela vai conseguir o resultado mais rápido para se defender. Então o testículo seria o primeiro alvo, tá? Então o ideal seria ela precisou se defender, não conseguiu perceber a situação se desenvolvendo, não conseguiu ficar em pé, acertar o testículo para já conseguir fazer o cara sentir aquela dor extrema e conseguir fugir ou empurrar ele, ou enfim, né, pelo menos afastar o adversário, certo? Então tá, vamos continuar aqui. E ó, o cara tá agressivo, né, cada vez mais agressivo, indignado com a situação. Ó, e ele ameaçou nesse momento, ele ameaçou a bater nela. Possivelmente ele falou que ia agredir. Então nesse momento aqui, ele chegou perto e ó, ele mexe a mão aqui, né, se vocês repararem. Então nesse ponto aqui, ó, ele já indicou que vai agredir. O que eu sempre aconselho, né? Vou passar de novo aqui para vocês verem. Então observe esse ponto aqui. Eu vou ter que desativar o desenho, a ferramenta de desenho para poder rodar o vídeo. Então observe esse ponto aqui, ó, da mão dele, que é o que assusta ela e que faz ela levantar as mãos. E aí realmente se sentir ameaçada e que realmente pode acontecer uma agressão. Então aqui, ó, como eu falei, ele vem para perto dela e joga a mão para trás. Nisso ela levanta as mãos. Isso quer dizer que ela ficou com medo que ele iria levantar a mão para agredir ela. Nesse exato momento, já é o último dos últimos indícios que já me indicaram que vai acontecer uma agressão. Eu não posso esperar mais do que isso. Eu não deveria esperar mais do que isso, tá? Porque a hora que eu sinto que o cara ameaça me bater, eu nunca vou ter a certeza se ele realmente vai me bater ou se ele só tá ameaçando, tá? Então, nesse momento que ele ameaçou, que inclusive ela sentiu esse medo, ela já deveria tomar uma atitude. Então, nesse caso aqui, como eu falei, ela está sentada, o alvo mais perto do testículo, deveria acertar o cara no testículo, empurrar ele para longe, assim que ele caiu no chão, conseguir fugir, porque ela está acuada, ele ameaçou bater nela, mesmo que ele não bateu, né? Tem gente que fica com dúvida, mas e se ele só estava ameaçando e aí eu realizo a agressão e eu acabo desenvolvendo essa agressão? Não, na verdade, eu tô já sentindo o receio de apanhar. Eu nunca vou saber se ele está só ameaçando ou se ele realmente vai bater até que a mão dele esteja vindo em direção ao meu rosto. Então, se ele resolve dar um soco no rosto dela,
A hora que ele ameaça vir com a mão, e se ela sente a dúvida de que, será que ele vai bater? Às vezes ele só tá ameaçando e ele realmente dá o soco, ela vai apagar, possivelmente, né? Mas enfim, a agressão já vai começar, já vai ter começado, vai se desenvolver, ela vai estar começando já levando a pior. Claramente ele é uma pessoa maior e representa uma grande ameaça para ela, inclusive a vida dela, né? Não é alguém do mesmo tamanho ou menor, é alguém com mais força física. Acertou o soco na pessoa, ela pode vir a apagar e, enfim, vai acabar por ali sem poder fazer mais nada. O cara que vai decidir se vai continuar batendo, se vai matar, o que ele vai fazer. Então, nesse momento, a hora que ele ameaça, a única certeza que ela vai ter é a hora que o soco estiver vindo, né? Soco, enfim, o que seja. Então, ela já deveria reagir nesse exato momento. É o que eu sempre comento com os meus alunos, né? Não importa se o cara só veio ameaçar, ou o cara ameaçou, azar dele, né? Porque aquele momento eu não vou saber se ele está ameaçando ou se ele está falando sério, e se ele estiver falando sério eu não quero esperar para ver e levar um soco no nariz para daí saber que realmente agora começou a briga, né? Então ela já está se sentindo ameaçada, ele começa a falar mais forte. Isso aqui é outro ponto também. Nesse momento aqui, né, ele vê que ela levanta, ele veio e ameaçou, né? Ele ameaçou aqui com a mão. Ele sentiu que ela levantou as mãos, né, e ficou acuada, tá? Isso é outro ponto, mais no caso psicológico, né? Que a pessoa poderia prestar atenção em que numa situação de ameaça, quando alguém está ameaçando, o próprio adversário muitas vezes ele nem tem certeza do que ele vai fazer, né? A raiva está aumentando, ele não sabe se ele vai agredir, se ele não vai, enfim, o que vai acontecer. E eu muito menos, vou esperar para saber o que ele vai realmente querer fazer, né? E na hora da ameaça, o adversário está querendo intimidar, certo? Então o que ela fez aqui foi sem querer, né? Óbvio que é um instinto, né? Ela ficou com medo de que ele iria bater e tentou se encolher. O problema é que se encolhendo, eu não vou fazer o adversário parar. Se aquele adversário ele quer me bater tanto até eu desmaiar, eu tentar me esconder não vai fazer ele parar, certo? Então eu preciso causar alguma dor no adversário para ele poder perceber que ele não vai conseguir fazer o que ele quer simplesmente porque ele quer. Então ele vai tentar, mas ele vai pagar um preço muito caro, né? Ou de preferência ele nem vai conseguir, porque eu vou conseguir sobreviver àquilo agredindo ele de volta, em pontos fracos do adversário, né? Principalmente porque ele é maior. Então no testículo, o olho, né, que são os alvos mais fáceis, joelho, garganta, enfim, para eu conseguir machucar ele e conseguir sair. Do contrário, ele não tem motivo para parar. Eu só estou encolhido, talvez ele vai ter dificuldade de conseguir, mas ele não vai desistir meramente porque eu protegi o meu nariz. Ele vai me acertar em outro lugar, vai me derrubar, vai fazer qualquer outra coisa porque ele não está sentindo nenhum problema em fazer aquilo comigo. Então eu preciso causar dor no adversário para eu conseguir fugir e sobreviver a uma situação como essa. Então voltando aqui, no momento que a pessoa ela ficou encolhida aqui, né? Então nesse ponto aqui que ela ficou encolhida nessa posição, o que acontece é que ele vai perceber que a intimidação que ele está realizando funciona, né? Funcionou. Então, mais uma vez, assim que ele percebe, ele mais uma vez ameaça com gestos, né? Então, ele sentiu que a pessoa levantou a mão, aí ele força mais uma vez. Então, vou voltar um pouquinho aqui e a gente vai perceber. Então aqui, ó, ele vai ficar mais agressivo, ameaçar com a mão, ela se protegeu, aí ele percebeu isso, gritou mais ainda, né? Então ele teve um reforço de que estava funcionando a ameaça que ele estava fazendo. O que ela deveria fazer, o que a vítima, né, deve fazer numa situação como essa, onde tem uma pessoa agressiva, né, querendo agredir e está se desenvolvendo aquela situação, e eu não quero me apresentar como vítima. Não é interessante eu me apresentar como agressor, né? Eu estimular aquela agressão, porque eu quero sobreviver àquilo sem precisar passar por aquilo. Porém, o que eu precisaria fazer, né, o que a vítima precisa fazer, é se colocar numa posição de... me fugiu a palavra aqui, mas é numa posição de... não de medo, mas na defensiva,
só que exigindo, né, exigindo que o adversário se afaste, ou enfim, que ele não chegue perto, porque senão a pessoa vai se defender. Né? Então, no caso, ao invés da pessoa ficar assustada, com medo e encolhido, ela demonstrar que ela não tá com medo, mas ela não quer problema, então fica aí que eu não tô gostando dessa situação, não tá legal, tô ficando nervosa, tu tá muito nervoso, se afasta de mim, senão eu vou chamar a polícia, eu vou gritar, eu vou te agredir, eu quero sair daqui. Enfim, então ela tá demonstrando, ao invés de medo, que ela não quer passar por aquilo, só que ela não tá se colocando numa posição de vítima assustada, né? Então esse tipo de posição não é interessante se colocar porque isso reforça, né? Como com medo, assustado, isso reforça a intenção do agressor de que ele está conseguindo atingir o que ele quer, que é causar medo, causar essa opressão em cima da vítima. Então agora ele já começou com o contato físico, que foi segurar ela no braço, tá? Para tentar puxar ela, desistiu talvez e vai voltar novamente. Ó, e agora aqui realmente partiu para agressão, né? Então nesse exato momento ele foi direto no pescoço da vítima, que estava na cadeira, então uma posição completamente desfavorável, então não tinha como conseguir ter vantagem, né? Ou pelo menos igualar numa situação como aquela, onde ela está sentada, né? Ela está para baixo do adversário, ele consegue com certa facilidade também jogá-la para o chão, porque além de ter mais força física, ela já está numa posição desfavorável, por ela estar numa altura mais baixa, né? E aqui ele acaba chutando ela ainda. E aqui vale outra dica também, que é a seguinte: nesse momento que a pessoa está caída no chão, né, eu já fiz vídeo sobre isso, tem vídeo no meu Instagram, tem no meu canal do YouTube falando sobre o que fazer quando se cai no chão, tá? Porém, nesse momento ela não tem muito espaço para conseguir fazer algum golpe ou algo assim para se defender. No momento que a pessoa está como vítima, caída no chão, principalmente se tiver mais de um agressor, o que seria interessante para ela fazer? Primeiro, proteger a cabeça com as duas mãos, né? Fazer um casulo na cabeça, mais ou menos como eu passo para os meus alunos, que seria juntar as duas mãos para proteger a cabeça, deixando o cotovelo virado para frente. E, nesse caso, proteger também a coluna, né? Proteger as costas contra a parede. Então, é se agachar e proteger contra a parede. Isso não é o ideal para sobreviver, para fugir dessa situação, mas sim para evitar maiores danos, né? Nesse caso, se ela protege a cabeça e a coluna, né, ela vai evitar maiores lesões, só que ela precisa ainda solucionar aquele problema, porque o cara, como eu falei, ele não vai parar se ele não estiver sentindo dor. Então aí ela poderia talvez morder a perna dele ou derrubar, né? Tem técnica para fazer isso, para derrubar o adversário também que está com a perna próxima. Porém, a gente está fazendo uma análise de vídeo aqui, então não tenho como demonstrar esse tipo de técnica. E também para quem está em casa poder, dessas dicas, conseguir evitar e saber o que fazer numa situação como essa. E principalmente saber como se portar, né? Para evitar esse problema ou se precisar se defender. Então não adianta muito eu tentar explicar com palavras como é que funcionaria uma técnica como essa. Mas enfim, vamos continuar então. Ela caiu, né? Ele deu um chute. Por sorte ele desistiu de... Ele deu um chute e desistiu de chutar. Né? E ele foi no pescoço dela. Ele claramente também não sabe o que ele vai fazer. Né? Ela provavelmente conseguiu proteger o pescoço, né? E também por estar se debatendo impediu com que ele conseguisse tão facilmente apertar o pescoço dela, o que foi excelente. Né? Então ela não chegou a apagar. E ele, sem saber o que fazer, já levantou ela novamente, enfim. E vale o comentário também, pessoal, que na hora que o adversário está tentando me estrangular, apertar meu pescoço, não adianta a gente ficar com firula, achando que vai fazer uma técnica que vai solucionar o problema com facilidade, porque não é fácil, tem técnica para isso também, mas não é simples, eu preciso
tratar com movimentos rápidos, explosivos, e para pegar o adversário de surpresa e de preferência em pontos fracos, tá? Porque a força que ele vai ter, nesse caso aqui, como a gente pode ver claramente, é maior do que a força da vítima, né? E a gente tem muito pouco tempo. Se o cara tiver conseguindo acesso ao meu pescoço e apertando com a vontade de parar minha respiração, varia de pessoa para pessoa, mas são poucos segundos, né? Menos de 1 minuto, inclusive. Não tem muito tempo para querer fazer algo muito complicado, tá? Ó, aqui ele... Deixa eu voltar um pouquinho. Só tomar uma água aqui. Ó, então aqui ele tenta pegar ela numa espécie de mata-leão, né? Que claramente ele também, felizmente, não sabe como fazer, tá? Vale o comentário que se a vítima tivesse uma posição como essa e o cara tivesse pegando no mata-leão, enfim, sabendo o que fazer mesmo, tem técnica para sair disso aqui, mas eu não sei fazer técnica, nunca aprendi, nunca vi, eu não sei como fazer. O que seria o ideal? Né? O que seria o ideal? A pessoa, a vítima, que é mais fraca, né? Eu sou mais fraco do que o adversário. Então, desculpa. A vítima que é mais fraca que o adversário, né, ela forçar com os 2 pés para trás, para ir os dois caírem no chão ou esbarrarem na parede, tá? Por quê? Isso considerando que ela não sabe o que fazer, ela tem menos força física, está naquela posição ali. Se tivesse no mata-leão mesmo, como eu falei, é rápido para a pessoa apagar. Então eu forçar com tudo para trás, nem que seja para os dois caírem no chão, porque a vítima vai cair por cima, isso vai dar aquela afrouxada, o adversário vai afrouxar, e ela acertar no testículo, rasgar, arranhar, enfim, sair correndo e fugir, ou bater contra a parede também para o impacto acontecer nas costas do adversário, enquanto a vítima tá na frente, está protegida contra o impacto, tá? Mas aqui, como eu comentei, né, ele não tá sabendo fazer, felizmente, então ele não tá pressionando exatamente no pescoço dela, ele parece estar meio perdido, não sabe o que fazer a partir daqui, e ele vai soltar ela novamente, né? E isso aqui é outro detalhe importante. Então a briga se desenvolve mais um pouco, ele solta ela, né? Nesse momento aqui, porque ele também está perdido, né? E isso é comum, a gente pode achar que se algum dia um agressor vier na minha direção, ele vai saber exatamente o que fazer, vai ser um cara treinado. Não. As chances são que ele também não vai saber o que fazer. Muitas vezes ele nem sabe o que ele vai fazer com a vítima, né? Em muitos casos de assassinato, né? O agressor, o assassino, ele não sabe, ele não pensou o que ele ia fazer. Talvez ele foi cometer um assalto, apontou a arma para a pessoa gritou, ele se desesperou e atirou. Também não dá para saber, né? Assim como ele pode decidir que roubou o celular, mas pô, ele vai querer estuprar aquela menina. Então não interessa o que eu ache que numa situação como essa eu vou entregar meu celular ou algo assim e vou estar protegido, não interessa se eu acho isso ou não, as chances são que pode vir a não acontecer. Então eu posso entregar meu carro, entregar meu celular, minha carteira, tá? Não estou dizendo que a pessoa deve reagir ou não deve, eu só estou dizendo que eu não posso ter certeza de nada. Então se eu achar que vai acontecer alguma coisa pior, eu preciso tomar alguma atitude para sobreviver, né? Se eu achar que eu vou entregar minhas coisas e o cara vai embora, eu prefiro entregar minhas coisas do que passar por uma situação de risco. Mas cabe a cada pessoa que vai estar passando por uma situação como aquela decidir o que vai fazer. E é importante a gente entender que não dá para ter certeza de nada, né? Porque o cara ele também muitas vezes não sabe nem o que ele vai fazer, ele não vem com um plano do começo ao fim para realizar aquela agressão, né? Nesse momento aqui, então ele separou, né? Ele soltou da vítima
e ela tem distância aqui para fazer algumas coisas que seriam eficientes e que eu posso passar de dica, mesmo sem passar técnica, tá? Primeiro, acertar no testículo, né? Então, acertar no testículo do cara seria a primeira coisa que daria para fazer. Tanto com o chute, dependendo da distância que a pessoa esteja, que eu não consigo saber pela distância se dá para fazer um chute com um pé ou não. Se eu estiver muito perto, joelho, né? Joelhada. Tem vídeo também no meu Instagram, no meu canal do YouTube, na minha página do Facebook também, sobre como fazer uma joelhada com eficiência. Então lá eu explico passo a passo de como fazer uma joelhada, mas mesmo se eu não souber fazer com eficiência, não é tão difícil assim eu machucar o adversário, porque é uma área muito sensível. Então, joelhada no testículo também é muito possível. Com a mão, né? Ah, eu não sei dar soco, eu vou dar soco, eu não sei e tal. Eu não recomendo ninguém a ficar dando soco numa situação como essa, uma bagunça, uma confusão, não é uma prática controlada, né? Então, o que é bem simples da gente fazer é acertar o adversário nos olhos, no nariz, nos olhos, tá? Então eu vou fazer esse formato aqui com a mão, tá? Como se eu estivesse segurando um melão aqui na mão e eu acertar o adversário nos olhos. Eu acertar ele nos olhos. Quando eu tô com a mão aberta, eu tenho mais chance de acertar algum dedo no olho do adversário. Seja um, dois ou três de um lado, um do outro, não interessa, algum dedo vai pegar. No meio da confusão, de uma agressão, do nervosismo, da adrenalina rolando, é muito mais fácil eu atingir o adversário desse jeito. Se ela fizer isso com a mão, né, com força, claro, rápido, né, acertar ele nos olhos, o que vai acontecer? Ele vai machucar, ele vai se incomodar, vai proteger o rosto, ela pode na sequência fazer um golpe no testículo ou meramente empurrar ele, jogar ele para o lado para poder fugir. Então ela consegue aproveitar essa distância que ela teve para se proteger, né? Vamos voltar ao vídeo. Então ele aperta o pescoço dela mais um pouco, né? Ela sem saber o que fazer, ela tenta evitar, vira de costas até, o que pelo menos para o aperto no pescoço e faz ele desistir. Aqui dá para reparar o quanto que ela está eufórica ali, né? Com a garganta machucada, provavelmente tossindo, sem conseguir respirar. E traumatizada, provavelmente também com aquela situação que ela não estava esperando que acontecesse, né? Um outro detalhe que eu esqueci de comentar, né, que vale muito a pena a gente comentar, é que nesse momento aqui, ó, que eu já falei que seria bom se ela estivesse em pé, exigindo que ele ficasse longe, né, e explicando para ele sair, senão ela ia precisar se defender, enfim. Mas, ó, nesse momento aqui, tem uma dica muito legal que eu já falei pro pessoal que me segue, que se eu tenho em mente o que fazer para me defender, na hora que eu precisar usar, é muito, muito, muito mais rápido, mais fácil para eu conseguir fazer. Então, por exemplo, essa mulher, ela tá ali, o ex-marido tá nervoso, agressivo. Mesmo antes de qualquer coisa escalar ainda mais, antes dele chegar perto desse jeito, ou enfim, se ela tivesse pensado, por exemplo, né, ela tá aparentemente num escritório ali, né? Então, se ela tivesse pensado, aqui eu tenho uma caneta. Se ele vier para cima de mim, eu vou pegar essa caneta e enfiar na perna dele. Tá? Isso é um exemplo. Aqui eu tenho uma tesoura. Ou enfim, eu sei que são situações extremas, né? Só da gente falar isso, muitas vezes algumas pessoas se sentem pensando, né? Refletindo, pô, será que eu teria coragem de fazer isso? Não sei o quê. Mas enfim, isso aqui é a minha vida em risco. Se esse cara segura, com a raiva que ele tem, aperta o pescoço dela e ela não consegue proteger o pescoço, se ele aperta por mais de um certo tempo, varia de pessoa para pessoa, mas como eu falei, é pouco tempo, em menos de um minuto dá para apagar, a pessoa pode já ficar sem respirar e acabar desligando. Se ele segura muito tempo, ela pode morrer. Então eu não estou falando aqui de alguém que está discutindo comigo e eu não concordo com a opinião da pessoa, é alguém que está querendo me agredir fisicamente, tem mais força do que eu, quer me agredir fisicamente, a minha vida está em risco. Nesse caso, caberia muito bem a ela poder utilizar alguma coisa para se defender, seja acertando ele onde for, com uma caneta com ponta, pode ser uma caneta Bic, tanto faz, vai ter ponta, vai machucar, né? Pode ser no rosto, pode ser até com a chave de casa, que eu já expliquei também, qualquer coisa pontiaguda que eu consiga segurar na mão, se eu
tentar raspar no rosto de alguém, vai machucar. A pele do rosto é muito fina. Por isso que quando o pessoal tá lutando boxe, é uma luva desse tamanho que vem golpear o cara e corta o supercílio aqui. Por quê? Porque a pele é tão fina que ela arrebenta. Então é muito fácil. Basicamente é a mesma coisa do que eu pegar uma caneta e tentar rasgar numa caixa de papelão, o estrago que vai fazer, né? Então ninguém quer ter que passar por isso, mas se for entre isso ou a minha vida, eu prefiro, né, poder voltar ao final do dia com vida para quem realmente é importante para mim. Perdão. Então é importante, se eu já tiver em mente, é importante eu conseguir analisar o que eu posso usar para me defender. Esqueçam de conseguir fazer essa análise na hora. Na hora é praticamente impossível. O cara tá vindo ali agressivo, a adrenalina vai disparar na vítima. Naquele momento que o cara ameaça e a pessoa faz isso aqui, é porque a adrenalina disparou. Ela percebeu que ele estava fora de si e que em algum momento ele poderia agredir ela. Nesse momento, a pessoa não consegue raciocinar, vou pegar aquilo que está ali, Esquece, isso é coisa de filme, não existe. A menos que eu tivesse a minha adrenalina não disparasse, e para isso acontecer, só alguém que passa por isso todo dia, né, por uma situação como essa todo dia, e como as pessoas não passam por situações como essa todos os dias, as chances são que a adrenalina vai disparar, que ela não está acostumada com aquilo, e para ela raciocinar, pegar alguma coisa para se defender, vai ser muito mais difícil, praticamente impossível. Então, se ela já tivesse isso em mente, né, tivesse algo na mão para se defender, a chance dela utilizar seria quase 100% maior do que se ela não pensou em nada para usar antes. Tá? Então, acertar na perna foi um exemplo. No rosto é muito mais fácil de machucar e exige muito menos, né? Eu passar algum objeto cortante, pontiagudo, enfim, qualquer coisa no rosto de alguém vai machucar e vai me gerar uma brecha para talvez empurrar a pessoa e poder fugir, acertar no testículo, enfim, né? Daí para frente. Então, tesoura, caneta, até mesmo, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um canetão, né, de escrever em quadro, tá? Não é pontiagudo, mas se eu segurar isso aqui na minha mão, certo? Pressionar o dedão atrás, isso aqui é rígido. Como eu falei, o rosto é muito sensível. Se eu acertar o cara no rosto, vai machucar. Ponto. Certo? Não vai cortar talvez, ou não vai machucar tanto quanto alguma outra coisa, mas vai machucar, né? Então, se eu tenho alguma coisa a meu favor, algum objeto para me defender, eu tenho vantagem, né? Isso é importante a gente saber. Né? Pessoal, então, basicamente são essas as dicas que eu queria passar desse caso que acabou infelizmente acontecendo, né? Muito triste, até revoltante esse tipo de cena. Mas, enfim, a gente consegue fazer uma análise com um vídeo como esse e trazer várias dicas para que outras pessoas não passem por situações como essa, né? Isso tudo que eu falei, de maneira nenhuma eu estou repreendendo, dizendo que essa mulher ela cometeu tudo errado, né? Porque é muito fácil a gente analisar depois que aconteceu a situação e vendo o vídeo tranquilos aqui, sem correr risco nenhum, né? Isso é muito fácil de fazer. Mas o meu objetivo é com que pessoas que possam vir a passar por uma situação como essa consigam evitar sobreviver a um problema como esse através dessas dicas, certo? Então, acho que era isso que eu tinha para passar. Não estou me recordando de mais nenhum ponto. Fiz esse vídeo rapidinho aqui, assim que eu recebi o vídeo, tá? Então eu não roteirizei, não fiz nada muito elaborado. Posso ter esquecido de algum ponto importante. Se alguém tiver alguma dica, tiver alguma situação, algum comentário que queira fazer, pode deixar nos comentários aí do vídeo. E na medida do possível eu já vou responder a pessoa. Eu já vou responder vocês que tiverem alguma dúvida ou algum comentário ou até algo para acrescentar, né, que a podia ter feito. Beleza? Então é isso aí. Valeu e até a próxima.